Levantei, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar do cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. E essa religião tem um livro sagrado, que é a Bíblia. Bíblia é uma palavra de origem grega, vem de biblos, que significa livros. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. Para os católicos, são 73 livros, juntando o Antigo e o Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento. Enquanto para os protestantes evangélicos, são 66 livros. No Antigo Testamento é que está a divergência entre católicos e protestantes. Os católicos admitem como revelados 46 livros do Antigo Testamento, enquanto protestantes, seguindo os judeus, só admitem 39 livros como revelados. O Novo Testamento de ambos é igual, tem 27 livros. Esses 27 livros, a maior parte deles é composta de livros ou de cartas, epístolas escritas por Paulo. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos, que narram a boa nova, a boa notícia da salvação de Jesus Cristo, a biografia de Jesus, podemos dizer assim, uma biografia com caracteres mitológicos que realçam a divindade de Jesus. E o Atos dos Apóstolos e mais outras cartas e o último livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. É um livro que supostamente estaria revelando como seria o fim dos tempos, o retorno glorioso de Jesus. Para outros, a interpretação é mais histórica. O Apocalipse estava falando do Império Romano. Babilônia, 666, era o imperador de Roma. Então, no livro não estava tratando do fim do mundo, mas de algo que era iminente, algo que estava acontecendo, mas como os cristãos eram perseguidos, eles não poderiam escrever ou falar de maneira clara e explícita, então eles tinham que usar metáforas. E por isso o livro de Apocalipse é também metafórico, né? Mas hoje nós vamos falar de um outro livro do Novo Testamento, que é o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, né? Uma das epístolas ou cartas do Novo Testamento. Tiago teria sido irmão de Jesus. Aí tem a controvérsia, né? Mas Maria para os católicos ficou sempre virgem. E aí qual é a resposta dos católicos? Os católicos dizem que quando a Bíblia fala em irmãos, ele está falando de parentes. Parentes poderiam ser primos, ou poderiam ser até irmãos de Jesus, mas não por parte de mãe, sim por parte do pai. E segundo a tradição, José teria casado com Maria. José tinha 40 anos de idade. Por volta de 40 anos de idade, enquanto Maria tinha 13, né, quando eles se casam. Uma diferença significativa de idade. E José era viúvo, já tinha filhos de outro casamento. Provavelmente esses irmãos de Jesus eram filhos de José do outro casamento de José. Essa é a explicação católica. Para os evangélicos, não. José teve filhos com Maria, e esses filhos são os irmãos de Jesus que são relatados na Bíblia. Então tem essa divergência, ninguém estava lá para saber. A Igreja Católica diz que a tradição é dela, e que a tradição sempre disse que a Maria foi sempre virgem. Depois que teve Jesus, ela permaneceu virgem, não teve relações com José, não teve mais filhos, e inclusive viveu a vida toda ao lado do filho. O povo está falando que o homem tem que ir morar sozinho. Jesus morou com a mãe a vida inteira, né? Porque a mãe dele o seguia, era uma espécie de discípula, na verdade, ela estava sempre com ele ali, né? Então vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, um texto do livro de A Carta de Tiago fala sobre as fé e as obras. Ele vai dizer o seguinte: a fé sem obras é uma fé. Não adianta nada você falar que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não faz o bem, se você não pratica o mandamento do amor. Os 10 mandamentos Jesus resumiu em 2. Quais eram os 10 mandamentos, vocês sabem? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Os 10 mandamentos. Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outros deuses. Você não vai ter coisa alguma no lugar de Deus. Então, você vai respeitar o primeiro.
primeiro, você não vai usar o nome de Deus em vão. Tem muita gente que usa o nome de Deus em vão para fazer coisas, inclusive ilícitas, coisas corruptas, como muitos políticos fazem isso. E guardar o sábado, dia do Senhor. Depois os cristãos mudam para o domingo. Mas nem todo cristão também admite. Os adventistas, por exemplo, para eles é o sétimo dia, o sábado. Para os cristãos é o domingo, dia do Senhor, dia que Jesus ressuscita. Então tem essa divergência também dentro dos cristãos. Ali na divergência sobre Maria. Por isso que nós temos mais de 100 mil denominações cristãs diferentes. Ou seja, o cristianismo, que era uma religião que surgiu com Jesus, acabou divergindo tanto que hoje, cada dia, numa esquina, alguém abre uma igreja diferente, defendendo uma interpretação diferente da Bíblia. Então vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e produz obras. Fé sem obras para Tiago é morta. Se você não faz o bem, sua fé é morta. E aí, se você amar o próximo como a si mesmo, você vai honrar o seu pai, sua mãe, você não vai matar, você não vai roubar. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai pecar contra a castidade, você não vai usar o dedo como objeto sexual, que é pecar contra a castidade. Você não vai mentir para o outro, você vai mentir si mesmo. Você não vai desejar a mulher, o homem, a próximo, porque se ama o próximo de si mesmo, você vai desejar as coisas alheias também. Então, por isso que ele resume em dois, mandamentos de Jesus. Então, essa carta teria sido escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Ela era interessada a comunidades judaico-cristãs que estavam espalhadas por todo o Império Romano. O cristianismo surge no contexto do Império Romano, foi um dos maiores impérios da história da humanidade, e as comunidades foram se espalhando, começam ali irradiando da Judéia, de Jerusalém, para o mundo da época, que era o mundo do Império Romano. Então, Tiago é chamado Tiago o Justo. Tem pelo menos 3 Tiagos entre os seguidores de Jesus. Um deles é o Tiago Justo, que é o autor dessa carta, que é possivelmente o irmão de Jesus. Agora a gente não sabe como é que é esse irmão. Se esse irmão é só de um irmão parente, se esse irmão é filho de José, ou se esse irmão é filho de Maria com José. Há essa divergência aí, interpretativa, que não dá para a gente saber. E líder da igreja em Jerusalém. Então ele sofreu um martírio, inclusive, lá. E ele escreve essa carta antes do martírio. Ele estava com Paulo, o Paulo foi o líder da igreja inicial. Paulo, que é um apóstolo abortivo, ele veio depois, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas esteve ali no início do cristianismo, junto com, no primeiro momento, como perseguidor de cristãos. Paulo era um assassino, mandava prender cristãos. Depois ele acaba caindo no cavalo, numa viagem para Damasco, onde ele ia prender cristãos. Uma luz aparece para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele cai do cavalo, fica cego. Essa luz é o próprio Jesus questionando. Aí ele se converte ao cristianismo e vai se tornar o principal responsável pela disseminação do cristianismo pelo mundo. Se hoje o cristianismo é a maior religião do planeta, é graças a Paulo, esse líder da igreja inicial, que tretou ali no começo com Pedro, Ele esteve no concílio de Jerusalém junto com Tiago, Nós tivemos esse contexto aí, a diáspora, Diáspora é quando o indivíduo sai de um lugar e tem que ir para outro, tem que fugir. E os cristãos viviam essa diáspora, depois os judeus também viveram essa diáspora, que é ter que sair da sua própria terra, do seu próprio lugar, fugindo de perseguição religiosa ou qualquer outro tipo de perseguição. Os romanos, depois de alguns levantes de judeus, eles destroem o templo e dispersam, expulsam os judeus que se dispersam pelo mundo. Tem a diáspora judaica, depois do ano 70 depois de Cristo. Os cristãos é a mesma coisa. Onde eles se instalaram, eles eram perseguidos. Na época do Império Romano, você era obrigado a adorar o imperador como Deus. Os cristãos não aceitavam isso. Para eles, você tem que adorar somente a Deus e não o imperador. Então, os cristãos judeus espalhados por todo o Império Romano era direcionado para essa galera, essa galera que estava dispersa, diáspora, E Tiago vai dizer o seguinte, nessa carta que ele escreve, A fé, só ter fé, como muitos defendem, o próprio Paulo defendia a fé. Para Paulo, o que salva é a fé. Os evangélicos, só a fidei, os protestantes, como Martinho Lutero, só a fé salva. Aí o Tiago vai falar assim: peraí, só a fé não salva, não. Porque fé, até os demônios têm fé, até os demônios acreditam em Deus, até os demônios tremem diante de Deus. Então, ter fé não adianta bosta nenhuma, se você não fizer o bem. Tem que fazer o bem também, só ter fé não adianta, porque ter fé até os demônios têm, mas eles não vão ser salvos. Então, o
que vai salvar são as boas obras. Tem essa divergência. Os evangelhos também são nítidos e claros e explícitos ao demonstrarem que não é a fé exclusivamente que salva. A Igreja Católica defende a fé e as obras, não só a fé nem só as obras. Agora, para a reforma protestante, na perspectiva luterana, de Martinho Lutero, a fé que salva, ele vai ainda mais na linha do Paulo, então tem essa divergência aí dentro dos cristãos. O culto da Torá, a Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, para o Antigo Testamento, que é o Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e... Oi? Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, 5 livros ali, né? Da Torá, do Antigo Testamento, é a famosa lei de Moisés, é ali que estão os 10 mandamentos, que Moisés recebe no Monte Sinai. Tinha esse culto, os judeus prestavam o culto à Torá, e quando os judeus se convertem ao cristianismo, eles continuam prestando esse culto, né? Será visto por Tiago aí como um aspecto importante da fé. Você tem que obedecer os mandamentos, e as boas obras é justamente seguir os mandamentos. O mandamento do amor, que é o principal mandamento cristão, e os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Os cristãos acabam mudando no domingo: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Sabe o que é pecar contra a castidade? Não pecar contra a castidade é não fazer sexo antes nem fora do casamento, né? Não vale também masturbação, amor, religião, nada disso, tudo isso é proibido, né? Nada disso. E o sexo só tem uma única e exclusiva finalidade, a procriação. Então, ele só pode ser feito dentro do casamento. Para o cristianismo está lá nas leis de Deus, né? Para quem é cristão, geralmente eles observam esses mandamentos. Estou aqui mostrando como funciona a religião cristã, né? E quais são os mandamentos dessa mesma religião. Então, outros próximos da igreja, como Paulo, acreditava que apenas a fé achava a salvação. Para Tiago, não. Só a fé sem obras, ela é morta. Então, para Paulo, a fé que salva, para Tiago, não. As obras são fundamentais. Não adianta nada acreditar em Deus se você não fizer o bem. E aí, o Lutero vai dizer assim: se você tem fé, você consequentemente fará o bem. Já para os católicos, para o Tiago, por exemplo, não. Tem gente que acredita, mas não pratica aquilo que acredita, né? Tem gente que vai na igreja toda semana, acredita, mas está fazendo merda todo dia, né? Então, não está na igreja, não. Vai no negocinho. E o Tiago vai usar como modelo, como exemplo, na sua carta, Raba era prostituta. Olha só como é que é irônico, né? Raba era uma prostituta, né? Ela demonstrou fé por meio de atos. Então você tem que demonstrar a fé por meio de ações. De atos, qual foi o ato que ela fez? Ela ajudou 2 espiões israelitas a fugir dos cananeus. Uma prostituta, por isso que Jesus vai disso, né? As prostitutas vos precederão no reino dos céus. A lei de Moisés, a Torá, mandava apedrejar prostitutas, mulheres adúlteras. Então elas tinham que ser mortas a pedrada. Aí levam uma até Jesus, a Maria Madalena. Levam lá e falam: Jesus, essa mulher que foi pegando em pé, era puta, prostituta, vagabunda, sem vergonha. Aí eles vão falar para Jesus: o que a gente deve fazer com ela? Porque a lei de Moisés manda a gente apedrejar ela. E aí, Jesus, o que a gente tem que fazer? Aí Jesus foi e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, o que o português fez? Captou um tijolo, pá! Acertou a cabeça da prostituta. Ela caiu desmaiada no chão. Jesus foi e falou ao português: ô português, você nunca errou na sua vida? Ele falou: dessa distância, não, Senhor. Na verdade, se a brincadeira está acontecendo, na verdade, ninguém tacou a pedra. E aí, por quê? Porque todo mundo tem pecado. Então, por que você vai apedrejar o outro? Se você também é falho, se você também comete pecados, julgar os outros já é também um pecado. Então, você julga. Não julgueis para não serdes julgado. É o que diz esse livro, né? Então, quando você está julgando, você já está pecando. Porque você já está querendo aí se colocar como juiz do outro. E quem que é juiz do outro é somente Deus.
nenhum de nós temos condições para sermos juízes de pessoa alguma para condenar os pecados alheios. Então é isso aí. É um pouquinho desse livro, Tiago, né? Tiago, a gente vai falar sobre a fé e as obras. E esse tema é um tema bem polêmico, que divide os cristãos, divide católicos e protestantes em relação à questão da fé e das obras. Compreenderam o conteúdo dele?